Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quid est homo, quonem recordaris eius? Pergunta o salmista. Quando olho para o teu céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Que coisa é o homem, para que dele te lembres? Que é o ser humano, para o visitares? No entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Quid est homo? Que é o homem, para que tu cuide da gente dessa maneira, venha nos visitar, te tenha feito um homem como nós, o Verbo tenha se feito carne e habitado entre nós. De onde vem, né? Todo esse teu amor por nós? É um pouco esse questionamento profundo do salmista na sua oração. E o homem, de fato, é um mistério, né? É um mistério, muitas vezes um mistério de malícia, de maldade, de miséria, mas também é um mistério de beleza. E se de Deus nos chega a acusação dos nossos pecados e erros e misérias, também dele nos chega inúmeras provas do seu amor por nós. Que apesar disso tudo, ele nos ama, ele está pendente do homem, ele cuida, quer cuidar, se entrega por nós por amor na cruz. Isso é muito importante que a gente tome consciência, porque se é fundamental reconhecer os nossos erros e pecados, também é essencial captar essa beleza e grandeza para a qual estamos chamados. É aquela velha história do patinho feio, que dá para tirar muita coisa, né, dessa história tão simples, que não se entendia, que se achava feio, os irmãos achavam feios também, até que encontrou lá com uma família de cisnes, e aí ele começou a entender o que ele era, né, um bicho mais nobre, E talvez no primeiro encontro que ele tivesse tido com um cisne, estava lá com um irmão patinho seu, de fato um pato que o desprezava por ele ser tão esquisito, talvez aquele seu irmão, entre aspas, pato, achasse que conhecia muito bem, porque eles nasceram juntos, porque sabia exatamente como é que era o barulho que ele fazia, o bico como é que era, como ele era meio desastrado para nadar, para fazer não sei o quê, era todo diferente. Mas talvez ao chegar um cisne, né, um papai cisne, uma mamãe cisne, e olhar para ele, teria um olhar muito mais profundo e verdadeiro, o compreenderia muito mais do que a sua, entre aspas, mãe pata, mãe adotiva, no fundo, né? E seria capaz de mostrar, de fazer enxergar a sua nobreza, a sua grandeza, a sua beleza. E é algo assim que ocorreu no mundo nos últimos meio século. Ocorreu nos anos 60 a chamada Revolução Sexual, que nos trouxe muitas mudanças muito diferentes, né? Como é que eram os costumes, as relações dos homens com as mulheres há 100 anos atrás, se a gente for pegar em 1920, para como são hoje, em 2020. E algo que se nota é que, de fato, toda essa questão da sexualidade está muito presente por todos os lados, para vender propaganda, de brinquedo de criança, tem lá uma carga de sensualidade, tem uma referência sexual por todos os lados, né? E parece que temos acesso a coisas que antes, não sei, né? Uma pessoa podia passar a vida inteira sem ver um corpo nu, hoje, mal chega na adolescência, já foi exposta antes disso, vários anos antes, a todo tipo de relações sexuais, de variedades de coisas, E parece que, bem, então hoje em dia está tudo, sei lá, muito claro, sabemos bastante a esse respeito, não há mais aquela coisa um tema tabu do qual não se pode falar, há muita informação, educação sexual, sexólogos, dados, instintos, toda a questão da psicologia de Freud, que enxerga toda a vida sobre esse prisma, e a psicologia humana a partir do prisma da libido.
E será que agora a gente sabe bastante? Olha, em certo sentido sim, mas em outro sentido não. Parece que a gente valoriza muito o sexo e, no entanto, na prática parece que o sexo, sei lá, é um produto bastante desvalorizado, muito banalizado. E para isso, uma figura muito oportuna foi e é a do Papa João Paulo II e o seu esforço de construir uma chamada teologia do corpo. O Papa, ele sempre dá uma audiência às quartas-feiras, é uma tradição entre os vários papas, e nas audiências entre 79 e 84, o Papa João Paulo II ele foi abordando esse mesmo tema, fazer a chamada teologia do corpo, olhar para o corpo e para a sexualidade humana com o enfoque elevado da fé, com essa convicção de que isso é algo de Deus, que é algo sagrado, que não é apenas uma realidade apenas biológica, mas é um negócio muito sério, com muitas implicações na vida humana. No fundo, é um convite a pensar a sexualidade à luz da realidade da criação. Uma criação que tem um sentido, que tem um propósito, que nasce do amor de Deus pelas suas criaturas. E assim entender essa sexualidade, entender os afetos, entender a família a partir de toda uma outra luz, com toda uma outra profundidade. O Papa dizia, né, o corpo humano é um convite para o amor. O corpo humano, ele não se entende sozinho, ele se entende em função do outro. O corpo do homem em função do da mulher e vice-versa. E então é interessante, né? Ele fala, olha, já carrega inscrito na nossa corporalidade, na minha coisa física, já está claro que eu não posso ser uma pessoa fechada, eu me complemento, mesmo fisicamente. Eu encontro um complemento numa mulher e vice-versa, né? E é muito interessante isso e oportuno voltar a essa teologia do Papa, que é algo muito profundo, ainda precisa ser muito explorado, porque hoje há um pouco essa tendência de minimizar as diferenças entre os homens e as mulheres, não apenas umas pequenas diferenças fisiológicas, mas no fundo é igual, o resto que há é construção social, cultural, mas no fundo o homem e a mulher, aquela frase famosa, né? Não nasces mulher, fazem-te mulher. A mulher é uma construção da sociedade, mas não é que ela nasceu, ela não tinha que ser daquela maneira, ir lá para o fogão e cuidar das crianças. Não, por quê? Por quê? Não tem que ser assim. A mulher é que nem um homem e vice-versa, né? E se ela quer, então... enfim, claro, não estou aqui para negar conquistas do movimento do chamado feminismo de equidade, que é esse feminismo de iguais direitos, como é lógico, né, de votar, sei lá, né, a mulher não podia nem viajar sem o marido, fazendo não sei o quê. Então, graças a Deus, avançamos em muitas coisas, né, isso é ótimo. Agora, é interessante observar como também se vai corrigindo, mesmo no âmbito científico, essa visão um pouco infantilizada, ideológica, né, não, que no fundo é igual, né, é só uma questão... Não é assim, né. Recentemente, acompanhei o áudio de um curso de psicologia do MIT, esses que tem disponíveis, gratuitos, e sem nenhuma perspectiva assim, religiosa, mas na parte que ele entrava justamente nessas questões de casamento, de reprodução. Então, ali vinha à tona muitas pesquisas, esse é um pequeno âmbito, tem vários âmbitos, em que trazia muito claramente essa falta de simetria entre o comportamento do homem e da mulher. Uma pesquisa que é assim, muito da nossa experiência diária, né? E é um pouco forte, mas parava as pessoas no campus, lá em várias universidades, e ou um homem bonito ou uma mulher bonita abordava o sexo oposto, né? E o homem perguntava para a mulher, olha, que não conhecia, tu topa ir comigo agora para a cama? E vice-versa, né? Uma mulher abordava um homem, um guri lá, vamos comigo no hospital, né? E os homens, a quase totalidade disse sim, 90 e tantos por, sei lá, né? Não sei, não lembro a estatística. Mas eu me lembro que das mulheres, 100% disse não. Interessante, né? Nenhuma mulher topou, não, sai para lá, né? Não te conheço, né? Curioso, né? Algo meramente cultural, né? É todo um esforço, de fato, para tornar as mulheres mais canalhas, digamos assim, né? A imitarem os homens também na sua canalice, é uma pena.
Mas o que você vê é que isso não é algo meramente cultural, né? Algo, até esse professor lá do MIT explicava, olha, uma explicação para isso é porque a mulher engravida e o homem não. Então tem toda uma explicação da chamada psicologia evolutiva, a partir da teoria da evolução. Então as mulheres, é natural que para que elas possam comunicar os seus genes, que elas se preocupam mais, busquem mais parceiros que vão estar do lado delas. Quando elas derem à luz, depois com os anos que é preciso criar, o suporte que elas vão precisar para criar aquela criança, né? Ao passo que os homens, para essa lógica da evolução, né, cuja meta é espalhar os próprios genes o mais possível, para eles, quanto mais parceiras, mais eles vão estar cumprindo essa meta. Então, a evolução teria tendido a selecionar homens que têm uma abertura para o sexo muito mais intensa e mulheres, no entanto, que selecionam mais os parceiros, tendo em vista como é diferente essa questão de que a mulher engravida e o homem não. Enfim, independente de explicações assim mais ou menos acertadas do ponto de vista biológico, psicológico, o fato é que a sexualidade, ela altera a nossa psicologia, ela configura a nossa maneira de enxergar o mundo, de nos enxergar a nós mesmos. Configura desde a materialidade do nosso corpo, até os nossos comportamentos mais instintivos, até também coisas mais elevadas, e até o nosso espírito. No fundo, essa é a convicção católica, que é bem diferente, sei lá, da hindu ou da espírita, toda a teoria da reencarnação. Eu, particularmente, o que mais me incomoda na teoria da reencarnação não é nem que eu possa, sei lá, né, voltar numa outra vida, ser uma barata. Tudo bem, não deve ser muito interessante ter a vida de uma barata, né? Agora, pensar, não, que eu poderia voltar na outra vida e ser uma mulher, isso sim me incomoda profundamente. Não, essa teoria tem algo de errado aqui, não, porque não faz sentido. Busca outra pessoa para convencer, porque a mim... E me parece que é correto, sabe, essa convicção de, olha, eu sou homem, não é só uma coisa material, não é. Eu sou no meu espírito, é minha maneira de ser, não é algo externo que está colado, um adesivo que tira e põe outro, não, não, sou eu. Eu sou essa pessoa que inclui ser homem, né? Então, a teologia do corpo é entender isso, com essa visão profunda do espírito, a nossa maneira de inserir-nos no mundo e na história, a partir de o que significa ser homem e o que significa ser mulher. Então vamos ter a primeira meditação hoje já, sei lá, foi quase metade do tempo aqui, sobre a teologia do corpo feminino e depois a teologia do corpo masculino. Sobretudo me apoio num livro do Christopher West ou do Jason Everett, acho que é do Jason Everett. Teologia do corpo dele e teologia do corpo dela. São autores americanos que têm se empenhado muito em divulgar a teologia do corpo. E esse é um livro do Jason Everett, muito interessante, cujo prefácio é do Christopher West. E o primeiro, ele pega 3 pontos. Primeiro, o corpo da mulher fala de um mistério a ser preservado. Essa pensadora, acho que é austríaca, a esposa do Dietrich von Hildebrand, Alice von Hildebrand, também ela, uma filósofa, uma pensadora, escreveu um livro, O Privilégio de Ser Mulher. Muito interessante. E ela coloca lá numa hora, antes de mais nada, os órgãos íntimos da mulher estão escondidos da vista, estão dentro do corpo. O que está escondido em geral se refere a algo profundo e misterioso. Escondemos nossos segredos, escondemos o que é pessoal e íntimo. Interessante, né? De fato, o corpo da mulher desperta no homem um sentido de mistério. Na minha adolescência tinha aquela música que dizia, garotos não resistem aos teus mistérios. E de fato, né, o guri, quando ele entra na adolescência, ele começa a sentir um negócio, uma atração, antes que não sentia antes, né? E ele fica meio assim, olha para uma guria, uma menina, ele fica meio, nossa, é uma coisa meio mágica, né? Uma química, a gente às vezes diz, né? E tem uma mágica, ele tem um mistério que ele não termina de compreender. O corpo da mulher foi feito para despertar isso nos homens. E é uma coisa incrível, né? Um corpo de onde surge uma vida. Um corpo que forma outro corpo, um corpo que inclusive gera alimento para alimentar o filho, uma fábrica de leite, né? O corpo da mulher é uma coisa, nossa, é uma coisa incrível, né? É toda uma coisa muito misteriosa. E é muito importante cultivar isso, não destruir esse encantamento. Não estou dizendo que a gente não possa conhecer os processos, né, biológicos e tudo, mas ao mesmo tempo, sabe, a mulher tem que se preservar. Tem que entender que ela carrega consigo um mistério de beleza.
por vezes se tem essa ideia, né, contrária ao pudor, da exposição, o que é bonito é para ser visto, então mostra ali, eu quero ver, né, as mulheres nuas, então eu quero. O importante é superar o tabu e informar-se, e se cai nessa espécie de banalização, em que a exaltação do físico, do corporal, do sexual, acaba sendo, no fundo, a sua degradação. Dizia o Papa Bento XVI, a aparente exaltação do corpo pode rapidamente tornar-se o ódio ao corporal. Interessante, né? Minha experiência, mesmo de guri, às vezes até pessoas mais velhas, pais de amigos, em geral, assim, aqueles que eram mais, assim, canalinhas, né? Tá sempre fazendo piadinha ambígua, de conotação sexual. Na casa lá tinha uns quadros meio assim, né? Meio sensuais e tudo. Em geral, esses homens eram os que mais me chamavam a atenção, como eles maltratavam as esposas, desrespeitavam, que me chocava algumas vezes, né? Bem, meu pai não trata a minha mãe dessa maneira, não falaria com a minha mãe dessa maneira, falaria com, claro, brincando, com intimidade, mas sempre com um respeito basal, digamos assim, né? Que lhe impediria de tomar uma atitude assim. Então aquilo me chocava, né? E é de mãos dadas, me parece, e é assim que acontece, né? A exaltação, o ídolo depois é odiado. Quando o homem ele é captado de uma maneira assim, unicamente por uma paixão, meio depois que aquilo se desfaz, ele se dá conta que aquilo foi um engano, né? Então, não cair nessa exaltação, não, ele está se estragando algo muito importante. Da parte das mulheres, fugir da exposição que banaliza. No livro da Kristalina Everett, a esposa do Jason Everett, recolhe vários depoimentos e fala, né, as mulheres dizendo, olha, algumas mulheres se tornam entretenimento ambulante para os homens. Há uma mulher que fica quase nua diante de estranhos, sobra muito pouco para revelar ao seu amado. E ela explica essa sensação que às vezes podem ter uma guria, fala, mas, poxa, se eu não uso esse tipo de roupa, se eu não me comporto desse tipo, eu não vou arranjar ninguém, né? Porque, olha só, a concorrência é desleal, né? Todas as minhas colegas estão com roupas super sensuais e sendo super, se lançando, né, nos braços de todo qualquer guri que passa pela frente. Se eu vou ficar sozinha, não vou arranjar namorado. Olha, pelo contrário, né? O que causa é uma grande decepção nos guris, sabe? As gurias fáceis demais, as gurias bagaceiras, como se diz aqui, né, no sul, que coisas típicas de homens, as piadinhas ali, aquela coisa apelativa. Um psicólogo australiano, que nem é cristão, ele dizia, olha, o sexo, para ser saudável, tem que ser visto como algo sagrado. É interessante, né? De fato, eu dei uma meditação, não tem muito sobre o pudor, se quiserem ir atrás, também falo mais sobre isso, né? Mas já me lembro lá de falar como isso, a igreja tapa o que é mais sagrado, não o que é sujo, o que é santo. Já os judeus, né, o Sancta Sanctorum, o santo dos santos no templo, ninguém podia entrar ali, só uma vez por ano, um homem, o sumo sacerdote, e ele ficava com o véu, atrás do véu escondido, nada exposto. E assim, né, o sacrário, o cálice, a âmbula, o cibório, a igreja põe véus, não nas coisas feias e sujas, mas naquilo que é de mais belo e nobre e sagrado, é preciso ter um respeito, não é bom ter um acesso tão fácil àquilo ali, né? Somos templos do Espírito Santo, né? O corpo do homem que está em graça é um templo do Espírito Santo. Por isso, não é que o sexo seja algo ruim, que é preciso não evitar, não, é porque é uma coisa boa demais, é porque é algo sagrado, é um negócio muito sério. E tratar aquilo de qualquer jeito é sacrilégio. Eu não posso pegar um altar aqui e ficar jogando pôquer em cima do altar, o truco, né? Peraí, isso é sacrilégio, porque, é uma mesa? Ok, é uma mesa, mas é uma mesa sagrada, que foi separada para o culto a Deus. Então, não posso almoçar no altar, isso é um sacrilégio. Da mesma forma, tratar o corpo humano como se fosse um objeto de prazer, isso é uma coisa... Não é à toa que o estupro é um crime que causa tanta revolta, né? Uma vez escutei, até num presídio, um estuprador lá, os outros criminosos matavam o cara, podia ter matado gente, mas estuprado, ter abusado de uma mulher, aquilo era um crime, entre eles mesmo, o código de ética ali dos presos era um negócio abominável, que merecia a pena de morte. Né? É interessante, a gente tem é uma coisa muito séria, né? É um sacrilégio. Por quê? Porque a beleza feminina tem algo de sagrado, de um pregostar do céu. Desperta no homem esse mistério, que tem a ver com o mistério de Deus, com o mistério da vida que estamos chamados a ter, dessa felicidade plena, que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu,
nem jamais passou pela mente do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso é importante, né, que da parte dos homens se respeite essa distância mínima, esse certo ar de mistério, é preservar a grande força que o amor por uma mulher é capaz de despertar no homem. Disso se trata, então, de aproximar-se da mulher com esse sentido, com esse respeito. Nunca de maneira banal, nunca de maneira assim. Né? Depois, um segundo ponto, é interessante o que diz o Cântico dos Cânticos, o livro mais romântico que há na Bíblia. Já foi chamado de livro erótico, porque, enfim, sem dúvida que é um livro sobre o eros, termo grego para o amor esponsal, né? Talvez de uma maneira que soa menos assim, suja, o amor esponsal, mas é a mesma coisa, amor erótico, né? O eros, o amor entre o homem e uma mulher. E o Cântico dos Cânticos é muito bonito e foi muito comentado pelos maiores santos na explicação da relação entre alma e Deus. E lá apresenta o amado dizendo para a amada, ele fala que ela é um jardim fechado, fonte selada. Interessante o elogio, né? Um jardim que é fechado, que não é um negócio devassado, que todo mundo entra e pisoteia. Não, é um negócio ali protegido, é valioso. Não, põe numa caixinha aqui, põe uma cerca. Aqui moram os meus filhos, né? Então não vou deixar aberto aqui para qualquer um sair entrando. Não, peraí, vamos proteger, porque isso aqui é valioso. Se protege, né? Então, essa é a segunda ideia. O mistério de beleza feminina é algo que deve ser protegido por ser valioso. Agora, é verdade que uma porta fechada não é a mesma que uma parede. A porta fechada é uma porta, é uma abertura. E por isso, se por um lado há essa necessidade, e as mulheres experimentam isso, né, do pudor, do proteger, ao mesmo tempo elas têm essa necessidade de serem vistas, de serem admiradas, e sem ter uma grande falta disso, porque ninguém olha para mim aqui, não, ninguém precisa ser olhada, admirada. E nesse jogo, que às vezes pode parecer um pouco contraditório, né, entre o querer ser vista e o querer ao mesmo tempo que não me exponham, porque eu tenho medo que vão me tratar, está essa dinâmica numa relação que tem que ser construída aos poucos, com cuidado, com carinho, para que aquilo seja algo saudável e nobre, que realmente leve ao objetivo, né, do amor. Tem muito a ver com a nossa relação com o próprio Deus, não é verdade? Deus que se revela, mas também não escancara. Deus que vai entrando na nossa vida com sutileza, não é nem o tempestade, o terremoto, o incêndio, não, a brisa suave que Elias escuta onde está Deus, né? Então, algo que ele tem que estar ali, ele tem que estar atento, ele tem que se esforçar para ouvir. Deus não vai gritar no nosso ouvido. Eu tenho que querer. E assim, né, o homem com a mulher, ele tem que ir atrás. Não é que está fechado todo, mas ele tem que merecer abrir a porta. Ele tem que merecer entrar no castelo e ganhar a princesa. Antes ele tem que matar o dragão, ele tem que mostrar que tem valor para isso. Bonita a história de Jacó, que trabalha 7 anos. Topa trabalhar 7 anos para casar com Raquel, depois é enganado pelo sogro, tem que trabalhar mais 7, mas trabalha igual, porque é um homem apaixonado pela sua esposa, né, por Raquel. E há de ser assim, sabe? Para ser saudável a relação entre uma mulher, tem que ser essa coisa que o homem valorize. E as próprias mulheres têm que se valorizar. Diz nesse livro a Dietrich von Hildebrand, se as meninas fossem feitas conscientes do grande mistério que lhes foi confiado, a sua pureza estaria garantida. A própria reverência que elas teriam com relação aos seus próprios corpos iriam inevitavelmente ser percebidas pelo outro sexo. Percebendo a modéstia das mulheres, eles iriam pegar a pista e, por sua vez, iriam aproximar-se do sexo feminino com reverência, com a devida reverência. Também não faz muito, dei outra meditação sobre pureza e a força do amor, e lá citei essa poesia tão bonita do Manuel Bandeira, Cartas do Meu Avô, enfim, recomendo ir lá quem quiser, né? Mas que fala muito dessa coisa, né, da necessidade do homem de aproximar-se com cuidado, com carinho, para não estraga a coisa, né? Treat her like a lady, diz uma música que escutei alguma vez dessa cantora canadense, Celine Dion. Trate-a como uma dama. Treat her like a lady. Você vai fazer, e diz o resto do refrão, tu farás uma boa guria louca se tu não as tratares como uma dama. No fundo, se maltratares, né? Se tratares como... Interessante, né? A mulher que entende que ela é uma princesa, e isso, né? Uma filha de Deus, filha do rei, sou uma princesa. Ela tem que entender isso.
e como diz Alice von Hildebrand, né? E ela vai então transmitir, e a gente nota como isso na prática acontece, sabe? Como a menina olha para si mesma e com essa noção da própria dignidade, e os guris bobões, né? Eles olham e eles captam isso. Pô, isso aqui não é uma guria qualquer, não, sabe? Isso aqui, cara, é uma princesa. Então o cara ele automaticamente eles colocam num modo respeitoso, né? E isso é muito importante, se é importante para a guria, para não ser tratada de qualquer jeito, talvez seja mais importante até para o homem, para ele aprender a amar de verdade, né? A não ser um utilizador, um predador, um cara que usa ele. Não, o homem tem que ser feito homem pela mulher, por uma mulher exigente, que lhe faça, que lhe exija, né? Que lhe faça crescer. E toda essa dinâmica, então, não é que eu gostei dela, ela gostou de mim, beleza, né? Deu match, beleza. Não, o processo é importante. O processo constrói não só a relação, mas a própria personalidade dos dois. O namoro é importante, né? O namoro bem vivido, o namoro cristão, é fundamental para que depois vingue e dê certo o casamento, né? Uma pena como as coisas estão hoje. Porque todo, né, o processo que vai construir, que vai habilitar, ele não está preparado para casar. Não porque, sei lá, não tem dinheiro, não tem emprego, mas não é maduro, não é capaz de sacrificar ainda. Ele é muito egoísta. Então, a guria, ela tem que, olha, cara, não é assim. Tu não fala comigo dessa maneira, né? Então, entendendo, e aí sim, a sua dignidade vai se construindo uma coisa saudável ali. E que realmente vai fazer felizes aos dois. Então, esse é o segundo ponto, né? O corpo da mulher fala de uma relação a ser construída. Essa abertura, né? Essa coisa, o mistério que o homem é convidado para entrar naquele mistério, mas com carinho, com calma, não de qualquer jeito, né? E por último, um terceiro elemento que, enfim, já veio falando dele, que é a beleza. Uma diferença entre o corpo do homem e da mulher é a beleza. As mulheres são mais bonitas que os homens. Não estou falando só isso porque eu sou homem, né? Tudo bem, né? Que uma mulher sinta atração por... Mas a beleza é um patrimônio, é muito mais feminino do que o masculino, né? Claro, os homens podem ser bonitos também, mas a beleza é algo muito mais feminino do que masculino. É algo muito mais, assim, central, crítico para a mulher. Entender a própria beleza, inclusive, acreditar na própria beleza. E nas meninas isso é central, né? As adolescentes. O demônio está muito interessado que uma guria se veja a si mesma como feia, porque está fora do padrão. E o demônio está interessado em pôr padrões impossíveis de alcançar, né? Sem cirurgias plásticas, digamos assim. O negócio ali, nossa, eu tenho que ser, olha, eu não sou que nem essa atriz de novela, não sou que nem a modelo tal, não peso tanto que... Então pronto, então eu estou fora do padrão, não estou habilitada para ser uma boa parceira sexual de um homem, então eu estou condenada a ser... E aí qual que é o problema? Que aí começa a fazer descontos, né? Enfim, entra por um processo muito, muito negativo. Né? Interessante uma palestra dessa TED Talk que vi no YouTube, um guri que nem tem nenhuma pinta de ser cristão, mas o tema é por que eu deixei de assistir pornografia. E ele é professor de college, um gurizão, assim, cara jovem. E é professor e tem vários contatos com alunas, e é toda essa coisa das meninas sendo muito utilizadas, né? Porque manda lá uma foto, aí o cara faz chantagem com ela, enfim, entra numa espiral de terrível, assim, né? Muitas gurias, infelizmente, entram, e eu conheço, né? Casos concretos, né? É uma dinâmica muito violenta para as mulheres hoje, né? E passa, ou talvez comece por aí, por achar-se feia. O que é importante é entender, olha, todos nós fomos feitos por Deus, sabe? Nós somos feitos para brilhar no céu. Tudo bem que nessa vida temos misérias, se poderia dizer, mais psicológicas, espirituais, inclusive, do que físicas, né? Mesmo físicas. Mas, no fundo, todos nós carregamos uma beleza, toda mulher carrega uma beleza muito especial. Né? Como bonitas palavras do Cântico dos Cânticos. Como és bela, minha amada, como és bela com os teus olhos de pomba. Feriste meu coração, ó minha irmã e esposa. Feriste meu coração com um só dos teus olhares, com uma só das joias do teu colar. Como são belos os teus amores, ó minha irmã e esposa. Melhores os teus amores que o vinho. O odor dos teus perfumes supera todos os aromas. Teus lábios são favo. Enfim, vai aqui só elogiando, né? Vai uma coisa assim. Bonita, né? De uma maneira, Deus falando isso para cada um de nós, e especialmente para suas filhas.
filhinha do papai, né? That is a little girl, né? Filhinha, tem camiseta às vezes, né? A filhinha preferida do papai. Sabe, é bom que uma guria se veja assim, olha, Deus é meu pai, que me ama muito e que me fez para ser muito feliz. Porque é verdade, sabe? Não há nada mais belo no mundo do que o corpo de uma mulher. Foi a coisa mais bela que Deus criou. Não é à toa que, tudo bem, sei lá, uma paisagem de pinheiros no Canadá, ou de flamingos num lago na África Meridional, pode ser coisas bonitas, mas olha, ou estrelas, né, galáxias. Mas eu te pergunto, tu já viu, por exemplo, algum guri viciado em fotos do pôr do sol? Ou de estrelas, ou de bichos? Acho que não, não é verdade? Viciado? Acho que ele pode gostar, é legal, bonito, né? Um tiro lá, legal. Agora, com uma foto de mulheres, isso sim, está cheio, né, infelizmente, de guris viciados. Por quê? Porque aquilo é algo muito poderoso, né? Tem um poder atrativo muito forte. Dizem as pesquisas que nós tendemos a olhar 14% mais tempo a propaganda que apresenta uma mulher do que apresenta um homem. Interessante, né? No geral, né? Porque as mulheres são... O corpo da mulher atrai, né? Atrai. E isso é muito importante, né? Por um lado, os homens perceberem isso e se aproximarem com essa reverência que a gente falava. E, por outro lado, do lado das mulheres, saber usar esse dom. Porque é um ministério de beleza o que Deus concedeu à mulher. A falta do pudor fecha para uma transcendência maior, né? Fecha para uma felicidade mais profunda, fica uma coisa animal, física. Agora, o pudor apresenta a beleza, faz com que ela funcione no mecanismo que Deus sonhou. Nesse mecanismo que, bem, daí a beleza salvará o mundo, diz Dostoiévski, esse mecanismo que eleva a alma, que leva as pessoas para Deus. Isso é a missão da mulher. É importante convencer-se disso, essa beleza profunda que a mulher tem, carrega consigo, que há uma coisa muito poderosa, né, capaz de mudar a vida de um homem para o bem, né, e que é importante que use para isso. Diz São Pedro na sua primeira epístola, às mulheres: o vosso adorno não consiste em coisas externas, tais como cabelos trançados, joias de ouro, vestidos luxuosos, mas a personalidade que se esconde no vosso coração, marcada pela estabilidade de um espírito suave e sereno, coisa preciosa diante de Deus. Interessante, né? Mesmo os guris mais canalinhas, eles carregam o sonho da guria casta, de encontrar uma menina, sei lá, virgem, pura. Mesmo que ele seja um verdadeiro canalha, e infelizmente a nossa cidade faz tudo para criar os guris mais canalhas possível, né? Mas ele sonha, ele até fala, já escutei, falando, mas isso nem existe mais, esse tipo de guria não existe mais. Tudo bem, né? Eu não sei se ele não estaria apto para merecer uma guria assim, mas ele gostaria, no fundo é o que ele queria. A guria assim pura. Isso tem um poder com relação aos homens muito marcante, muito claro assim, né? Então vale a pena que a gente cuide dessas coisas, porque olha, está em jogo aí coisas grandes, para a vida de cada um de nós e depois para a sociedade como um todo. Como é bonito ver um casal de velhinhos andando de mão dadas na rua, depois de anos ali com tantas confusões, tantas ocasiões para pular fora daquela relação, mas defenderam aquele amor, o amor curtido pelos anos, e por isso não menos efusivo talvez, mas mais verdadeiro, mais real. É isso que a gente deve buscar. O grande paradigma da expressão da beleza na arte sempre foi a imagem de Nossa Senhora, uma Madonna, como dizem os italianos, né? Os pintores renascentistas, a grande meta para expressar o quanto de beleza eu sou capaz de fazer era pintar uma Madonna, pintar Nossa Senhora. Porque, bem, é a mulher sem pecado original. Você poderia dizer, bem, Jesus também é um homem sem pecado original, são os dois únicos, né? Mas Jesus é homem, não é verdade? Então, a beleza está mais, né, nas mulheres, então está mais Nossa Senhora. A sempre Virgem Maria, Mãe do Amor Formoso. Então, que bom que a gente se coloque sob o seu amparo, para que proteja também o nosso coração, para que nos conduza para viver esse amor grande, belo e nobre que o Senhor pensou para nós e que é o que nos fará de fato feliz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.